bem? A aula de hoje é sobre elementos coesivos, né? Professor Barretinho, beleza? Então aqui, ó, tem um tema aqui, né? Desafios para garantir a vacinação dos brasileiros. Aí nós temos o texto de apoio, certo? Beleza? Então, o texto de apoio aqui, depois você dá uma lida. Mas algo muito importante é isso aqui, ó. Agora veremos o buraco. Um buraco na pista, né, é muito ruim. Por quê? Vamos lá. A minha caneta mágica aqui, ó, comprei. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu tenho um caminho, certo, da rua. Aí, quando você vai cair, se você for cair aqui, você vai morrer, certo? Quebrar o carro, cair de moto, bicicleta. Aqui também, certo? E existem buracos que eles são o quê? Espaciais, né? Vocês vão ver. Caraca, buraco na redação pode acontecer. Então, para resolver esse problema, você tem que colocar o quê? O elemento coesivo. E quando é que esse buraco acontece? Nós já iremos ver agora. Não deixe sua redação com buracos. Vamos tapar os buracos. Então, toda vez que você colocar um ponto na redação, né? Vou botar aqui. Aqui, ó. Ó. Aqui tem um ponto, certo? Aqui tem outro ponto, né? Vou botar outra cor aqui, vai ficar melhor. Ó. Aqui tem um ponto. Aqui tem outro ponto. Aqui tem outro ponto, né? Aqui tem outro ponto. Aqui tem outro ponto. Toda vez que você colocar, né, um ponto na redação, você tem que colocar um elemento coesivo. Professor, o que é um elemento coesivo? É um elemento de ligação. Então, toda vez que eu colocar um ponto na redação, eu coloco um elemento coesivo. Beleza, né? Já sinalizei aqui, não precisa sinalizar mais, vocês estão vendo aí. Toda vez que tem ponto, tem buraco. Se não tapar o buraco, fica feia a sua redação e você vai perder ponto no elemento coesivo. Elemento de ligação, beleza? Então vamos lá. Existem buracos que são dentro do parágrafo, que é após o ponto período. E existem buracos que são entre os parágrafos, né? Aqui, ó, você pode ver o buraco espacial. Por quê? Ele é gigante, ó, é gigante. Aí, entre um parágrafo e outro, existe um buraco espacial, que é o elemento coesivo, para você colocar ali. E no último também, tá? Então, vamos lá. Professor, mas quais seriam esses elementos coesivos? Por exemplo, para tapar esse primeiro buraco, vamos pegar aqui uma caneta e escrever. No início do século XX, ocorreu no Rio de Janeiro uma grande revolta popular após o poder público decretar obrigatória vacinação contra a varíola, o que assustou a população que pensava estar sendo envenenada pelo governo. Aí você botaria aqui, desse modo, né, vírgula, sabe-se que tal medo de vacinas foi praticamente erradicado no país ao longo das décadas. Aí você botaria aqui, nesse sentido, vírgula, nos últimos anos, o número das pessoas vacinadas tem reduzido exponencialmente, deixando cada vez mais indivíduos desprotegidos graves doenças, né? Aí eu tenho outro buraco aqui. Aí você botaria aqui sob essa ótica, vírgula, apresenta-se um sério problema que sustenta uma tomada de medidas interventivas. Então aqui nós temos os primeiros elementos coesivos para tapar o buraco que vem após o ponto na redação, beleza? Agora tem um buraco espacial, aí tem os elementos coesivos específicos. Então toda vez que após um ponto, né, ele não tiver uma especificidade legitimada através de uma ideia na redação, você tem que colocar uma quantidade de elementos coesivos, tem que não repetir, tá? Não pode repetir, e você vai usar eles. Então aqui já tem três, ó, desse modo, nesse sentido, né? Sob essa ótica. Aí nós temos aqui, ó,
Para começar, aí aqui você poderia botar, né? Vou botar outra cor aqui. Vou dar aqui a minha cor, vou botar laranja. Pronto. Laranja. Show. Laranja. Aí eu venho aqui, ó. Puxo a seta. Aí você poderia botar, né? Que os alunos gostam de escrever em primeiro plano, né? Em primeiro plano, em primeira análise, em primeira instância, primeiramente, né? Tem um que eu deixo como um coringa, né, para os alunos, mormente, né? Que é um advérbio que diz que é primeiro, e por aí vai, né? Aí você já viu que quando for usar o elemento coesivo entre parágrafo, ele é diferenciado. Você não pode usar sobre nesse sentido. Nesse sentido é para dentro do parágrafo, beleza? Aí tá show. Aí você continua a sua redação, certo? Vou botar aqui minha cara aqui para poder escrever. Show. Aí tá. Em primeiro plano, segundo dados do jornal BBC e da Globo do Brasil, o número de vacinações contra a poliomielite diminuiu cerca de 20% na última década. E em 2017, o Ministério da Saúde não conseguiu cumprir as metas definidas de vacinações para nenhuma enfermidade. Aí você bota lá outro elemento coesivo sem repetir. Nessa lógica, vírgula, dados são reflexos de uma onda de recusas de pais, que vacinarem seus filhos e a si mesmos, né? Aí eu tenho outro elemento coesivo porque eu tenho outro ponto. Aí você tem que dar uma olhada, né? Pô, calma aí, eu já usei desse modo, nesse sentido, sob essa ótica, nessa lógica. Aí você pode usar agora qual? Nesse ponto. Nesse ponto, vírgula, né? Tirando aqui, opa, show. Nota-se a principal causa para que isso aconteça são as fake news, notícias falsas que circulam pelo país que fazem os indivíduos acreditarem ao tomarem a vacinação podem ter uma série de reações, como, por exemplo, perder o movimento de membros, contrair doenças ou mesmo falecer. Aí, aqui, nessa circunstância aqui, como eu falei, nesse pedaço do texto, como está no final do desenvolvimento, chama-se de mini conclusão, você não pode usar qualquer outro, né? Você poderia colocar, né, só de mini conclusão. Aí você bota aqui, logo, vírgula. As notícias estão tomando cada dia mais frequentes influências até profissionais de saúde e enfermeiros. Uma coisa muito importante, né, que eu queria falar para vocês, nesse caso aqui, que você usou o nesse ponto, como esse pedaço do texto é de explicação, é interessante você deixar uma conjunção coordenativa explicativa para começar essa parte. Então aqui, nesse ponto, você poderia colocar esse, né? Em vez disso aí, você poderia botar o porquê. Por quê? Porquê junto, tá, gente? Aqui o porquê é junto. Porque nota-se a principal, porque você está explicando. Porque no desenvolvimento, você apresenta a sua ideia, né, traz o repertório, explica e traz a mini conclusão. Apresenta a ideia, ponto. Começa o repertório, aqueles elementos coesivos lá que tem um montão, né? Não é específico. Aí você vai, termina o repertório, você quer explicar esse repertório, aprofundamento crítico, né? Aí você tem que usar uma conjunção coordenativa explicativa, tá? Aí você bota o porquê, pronto, já botei o porquê aqui, para tapar o buraco. E no finalzinho é a mini conclusão, aí você vai usar o quê? O logo, vou usar outros ali daqui a pouco, beleza? Então, continuando nossa redação, tem um outro buraco espacial, aí você começou o primeiro para o desenvolvimento, você vai botar em primeiro plano. Aí qual que a dica que eu dou aqui? Aqui você usaria o quê? O ademais ou outro sim. Você usaria o ademais, nunca esquecendo da vírgula, tá?
o outro sim para começar o segundo parágrafo de desenvolvimento, beleza? Deixei esses para aí. Vou botar aqui para poder escrever, calma aí, botar meu rosto aqui. Aqui, falei também. Então vamos lá. Buraco espacial, tá? Ademais, outro fator que apresenta a baixa de vacinação é a falta de eficiência em muitos municípios em oferecer um serviço de posto de saúde. Aí tu botou o ponto, certo? Opa, tem elemento coesivo. Já que você não usou o nesse ponto lá, você bota o nesse ponto. Opa, aqui. Então, nesse ponto. Opa, volta aqui, deixa eu apagar. Tá direito, show. Aí você bota nesse ponto. Apaga de novo. Show. Ponto. Já foi. Nesse ponto, não se esqueça de quê? Da vírgula. Beleza? Em primeiro lugar, muitas vacinações. Nesse ponto, desculpa aí, gente, faz parte, né? Gravar em casa tem essas coisas aí. Vamos lá. Nesse ponto, em primeiro lugar, muitas vacinas para doenças como sarampo, rubéola, cachumba, H1N1 ficam constantemente em falta em diversas cidades, sobretudo com poucos recursos, né? Aí você vê aqui, ó, você já usou desse modo, nesse sentido, sob essa ótica, nessa lógica, nesse ponto aqui embaixo. Aí aqui você pode usar o quê? O explicativo, porque aqui você vai explicar. Aqui você não vai usar aqueles, né, que tem um monte. Porque aqui você vai explicar o seu repertório, a sua ideia. Então, não, calma aí, isso aí. Aí você vai explicar, certo? Se você vai explicar, você vai botar aqui o pois, vírgula, show de bola. Pois a maioria das unidades básicas de saúde possuem poucos profissionais e sofrem com escassez de materiais básicos para atender os cidadãos. Aí tem um outro ponto, certo? Aí vamos lá. Aí você bota o quê? Desse modo. Show. Vamos lá. Desse modo, vírgula. Desse modo, são muitos que precisam enfrentar longas horas, esperar quando decidem se vacinar, como ocorreu com a campanha de vacinação contra a febre amarela deste ano, a qual multidões de indivíduos ficaram nas portas da UBS na esperança de sobrar alguma dose de vacina para a sua vez. Aí aqui é a mini conclusão. Você já usou o logo aqui em cima, então você vai usar o quê? O assim. Então, para mini conclusão, você deixa dois, ó, logo e o assim. Logo e assim. Show? Show. Aí aqui, você vai terminar sua redação, certo? Aqui é um buraco espacial. Então aqui você separa o portanto ou por conseguinte, entre vírgulas. Então, infere-se, portanto, fica evidente a necessidade de ações efetivas para assegurar a imunização e assim saúde à população, direito definitivo na Constituição Federal. Aí tu bota aqui agora. Calma aí, gente. Aconteceu de eu clicar aí errado, mas faz parte. Então vamos lá. Então aí Constituição Federal, certo? Aí você usaria qual aqui? Assim? Não, assim é só para fechar, certo? Nesse ponto, vamos ver se eu já usei. Vamos ver agora o que eu já usei que eu não posso usar. Ó, eu não posso usar o desse modo, nesse sentido, sob essa ótica, nessa lógica, nesse ponto que eu já usei, certo? O desse modo, dessa maneira. Eu botei dessa maneira, calma aí. Desse modo eu já usei. Então, olha aqui, ó. Uma gafe minha aqui, ó. Aqui você não poderia usar o quê? O desse modo. Você usar o quê? Dessa
maneira. Então, é interessante que você não repita o elemento coesivo, beleza? Então, dessa maneira, beleza. Aí você não repetiu. Aí tá, caramba, e agora? Eu tenho esse, tenho aquele, faltando 2 aqui. Aí, o finalzinho aqui, eu já deixo um aqui, coringa, que eu tenho, certo? Que é o de starter. Só falta um. E agora? Você tem que pensar. Então, você tem que estudar os elementos coesivos. Aí eu posso usar qual? Aí eu pensei, certo? Nessa vertente. Nessa vertente. Nunca se esqueça da vírgula. Então, vocês estão vendo aqui a importância dos elementos coesivos, certo? Perceberam que após o ponto dentro do parágrafo tem um elemento coesivo específico na introdução. Show? E para começar parágrafo, sem ser o primeiro, claro, você usa elementos coesivos específicos, né? Que eu já dei a dica aqui. Beleza? Beleza. Aí, dentro do parágrafo de desenvolvimento, eu tenho quatro tipos de elementos coesivos, né? Um que é para começar o parágrafo, que é diferente do outro, que é aquele genérico, né? Que tem que ter um montão para não repetir, que eu mostrei ali que eu repeti e já trouxe outro, certo? E na parte da explicação, você usa uma conjunção coordenativa explicativa. E para fechar, você bota uma conjunção coordenativa conclusiva, né? Logo, assim, né? Enfim, e por aí vai. E, para conclusão, você bota o portanto por conseguinte, outro elemento coesivo, né? Porque é interessante que vocês façam a conclusão em 3 períodos, certo? Primeiro período, você retoma a tese. O segundo período, né? Dependendo do concurso, aí você faz o desfecho criativo 1 e o outro desfecho criativo 2. Ou a apresentação da proposta de intervenção, dependendo do concurso. Beleza? Já ajudei aí? Tamo junto.